Olá, tudo bem? O meu nome é Eustáquio Rangel, também conhecido como TAC. Aqui na tela tem algumas informações de contato, como o meu e-mail e o meu X, que é a única rede social que eu ainda utilizo. Nela eu faço posts sobre desenvolvimento de software, quadrinhos, astronomia, heavy metal e mais uma série de coisas que eu acredito que possa interessar a outras pessoas. Sou desenvolvedor de software faz algumas décadas já, e nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês as minhas configurações de uma parte bem importante do dia a dia de um desenvolvedor, o editor de texto. Não importa se é um editor exclusivo, ou se você está rodando ele dentro de uma IDE, ou se ele é o editor de uma IDE. O editor é o nosso ponto de contato com o código que produzimos no nosso dia a dia e que nós costumamos escolher ele de uma forma que identifica-se com a gente, de deixar o nosso trabalho mais prático, mais fácil e mais eficiente no dia a dia. Lógico que também de um jeito mais agradável. Ninguém merece ficar dando cacetada no teclado brigando com o editor de texto, tá? Durante todos esses anos da profissão, eu já utilizei vários editores, desde lá atrás do DOS até a hora que eu entrei no mundo Unix com Linux, e a partir daí eu comecei a utilizar o nosso amigo Vim. Tá? É o que eu tenho mais tempo de uso, e agora que nós vamos ver a evolução do Vim, que é o NeoVim. Nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco dessas configurações e ver como que esses editores podem ser utilizados para desenvolver código em várias linguagens. Eu vou focar um pouquinho mais na linguagem que é do meu coração, que é a Ruby. Nós temos aqui um quadrinho aqui e temos um quadrinho do Vim aqui. Ficam os dois aqui nas minhas costas o dia inteiro, né? Me lembrando da qualidade desse setup. Mas também de outras linguagens que eu trabalho, como Java, Kotlin, Python, já utilizei muito PHP, então tudo com o Vim, tá? Eu sou tão fissurado no Vim, cara, que eu uso o Vim até no banheiro. Agora fica aqui um alerta. Se você se importa de instalar um monte de coisas, como a gente vai ver aqui, e aprender mais um certo tanto de configurações, pare aqui e instale o LazyVim. O LazyVim é um plugin que tem tudo que nós vamos falar aqui e muito mais. Vai transformar o seu Vim, o NeoVim, na verdade, né, numa IDE com muito menos consumo de memória que qualquer outra IDE, né, e muito menos processamento que qualquer IDE. Você pode instalar ele aqui e seja feliz. Até mais, então acabou o vídeo. Mas se você quer um vídeo opinado de algumas ferramentas, que nós vamos fazer aí um cherry picking de alguns plugins para serem configurados e utilizados aí para o nosso desenvolvimento de software utilizando o Vim, continue no vídeo. O LazyVim é uma ferramenta muito completa, tem de tudo que você pensar que possa ter ali dentro. Mas eu prefiro um setup mais opinado, um negócio mais customizado de acordo com o meu gosto. Mas vamos conhecer um pouco da história do editor Vim. Ele foi criado pelo Bram Moolenaar em 1991 para a plataforma Amiga. Ele tinha um Amiga, um computador Amiga, como um clone do editor VI, que ele era utilizado em Unix. Vamos falar um pouquinho do VI daqui a pouco. O VI ele foi criado pelo Bill Joy em 1979. Em 1992 foi liberada uma versão do Vim para a plataforma Unix e algum tempo depois já começou a aparecer ele no Linux. Infelizmente, nosso amigo e querido Bram Moolenaar faleceu em agosto de 2023, nos deixando esse legado enorme. O Vim, por ser um clone do editor VI, ele apresentava e apresenta até hoje alguns conceitos de diferentes modos para tarefas diferentes: editar texto, selecionar texto e executar comandos. O VI ele foi baseado muito no editor Edge, que era utilizado aí em computadores de grande porte, onde nós tínhamos ali uma coisa um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados hoje. A hora que abrimos um editor de texto, já saímos inserindo o texto, modificando o texto, selecionando blocos, etc. Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho um pequeno exemplo aqui de como que o editor Edge funcionava e de que jeito que eram editados arquivos
nesses tipos de ambiente. Eu não cheguei a pegar esse tipo de ambiente, mas o negócio era um pouquinho diferente do que nós temos hoje. Vamos dar uma olhadinha no editor Edge. Estou rodando aqui agora dentro de um container para depois nós aplicarmos todas as configurações. Está do zero aqui em cima do Vim e do NeoVim. Eu tenho aqui esse arquivo, ó, arquivo exemplo txt. Vamos dar uma olhada no conteúdo dele. Esse é um arquivo de exemplo para demonstrar o editor Edge. O Edge foi um editor de texto original do Unix criado pelo Ken Thompson, developer, se vocês conhecem esse cara, em 1969. Esse editor trabalha linha por linha. Você pode navegar usando números de linha. Os comandos são inseridos após o prompt. A linha atual é indicada implicitamente. Notificações são feitas em comandos específicos. Modificações, desculpa, são feitas com comandos específicos. Para sair, utilize o comando, olha só, que alguém conhece disso. Lembre-se de salvar com W, olha que W, alguém já viu isso, alguém já usa Vim antes de sair, tá? Aqui nós vamos ver alguns conceitos de como que eram editados os arquivos texto nos computadores antigamente. Nós vamos abrir esse arquivinho aqui e nós vamos dar uma olhada como que nós conseguimos navegar, inserir texto, apagar texto, salvar o arquivo. Basicamente, quando a gente abria esse arquivo em um terminal burro, que ele requisitava por um servidor, eram essas operações que nós fazíamos e nós tínhamos que decorar uma série de comandos aqui em cima do editor, tá? Vamos abrir aqui, ó, com o editor Edge, que foi aquele que nós comentamos lá atrás. A hora que eu abro, o Edge, ele vai me dar aqui aquele 427. O que é aquele 427? Vamos sair e vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou contar quantos caracteres tem no arquivo. É isso aqui. Então, a hora que eu abro com o Edge, ele vai me dar isso. Fala, poxa, mas cadê o conteúdo do arquivo? Eu só indiquei que eu quero abrir o arquivo e ele falou, olha, você tem 427 caracteres, 427 bytes aqui nesse arquivo. Tá, mas eu quero ver o arquivo. Esse era o comando para imprimir todas as linhas. Puxa, mas e se for um negócio muito grande, né? Eu posso imprimir a linha 1, eu posso imprimir a linha 3, eu posso imprimir da linha 1 à linha 5. Mas era desse jeito, nós tínhamos que dar um comando para ser enviado ali para o servidor, para ele ver o que estava rolando naquele arquivo e devolver para o nosso terminal burro. Quantas linhas tem esse arquivo? Esse é o comando para ver as linhas. Eu quero procurar um texto. Como que eu faço para procurar um texto? O texto era assim. Opa, desculpa, barrinha aqui. Onde que tem Unix aqui? Onde que tem o nome do Ken Thompson? Ele está me mostrando aqui o texto, tá? Onde que foi encontrado. Poxa, eu quero... Se eu quiser apagar a terceira linha, vamos dar uma olhada nas linhas de novo. Terceira linha, 1, 2, 3. Essa aqui foi criada por Ken Thompson. Eu quero apagar. Não precisa dessa linha. Como que eu apago ela? Eu tenho que dar o número da linha e o comando para deletar. Vamos dar uma olhada de novo. Apagou a linha. E se eu quiser inserir algum conteúdo aqui dentro do arquivo? Veja, para quem está acostumado hoje a ir com o cursor lá e já sair editando, era um negócio um pouquinho diferente, né? Aqui nós vamos inserir conteúdo após uma determinada linha. Vamos supor que eu quero inserir conteúdo após a linha 3. Conteúdo inserido. Esse conteúdo não foi inserido. Eu tenho que indicar que eu estou terminando a operação de inserção. Aí eu colocava um pontinho no final da linha. Pronto, agora o conteúdo foi inserido. Vamos dar uma olhadinha nele. Olha lá, novo conteúdo inserido, tá lá. E se eu quiser inserir alguma coisa antes de alguma linha? Eu vou inserir alguma coisa antes da linha 1. 1i. Conteúdo inserido antes.
De novo, eu vou ter que colocar o pontinho para indicar que eu estou terminando a operação. Vamos dar uma olhada no conteúdo dele. Olha lá, legal. Agora eu tenho que salvar. Para salvar, eu vou dar esse comando. Esse comando salva o arquivo lá na persistência dele, tá? Eu posso salvar e posso sair. Alguém conhece esse WQ? Quem usa Vim já conhece ele. Vamos lá? Aí ele falou para mim, legal, você tem 446 caracteres agora no seu bytes, né? Na verdade, no seu arquivo. Vamos dar uma olhadinha nele. Agora tá certinho, ó. Já tá com toda a edição feita. Mas era bem diferente do que a gente está acostumado hoje. Ou seja, como nós vimos aí, não era muito fácil editar arquivos de texto, imagina de código, antigamente, né? Com base em toda essa dificuldade, os editores foram evoluindo e foi criado o editor VI antes do Vim. O editor VI foi criado pelo Bill Joy. Bill Joy, em 82, ele fundou a Sun Microsystems. Em 86, ele recebeu o prêmio Grace Murray Hopper pela ACM. É um prêmio. Ele recebeu pelo seu trabalho no sistema operacional do Unix. A Grace Hopper foi uma gigante da computação. Se alguém não conhece, vai dar uma olhada em tudo que ela fez. E reza a lenda que o Bill Joy escreveu o VI em um fim de semana, escreveu o kernel do BSD sozinho em um final de semana também, então eu acho que ele não tinha muita vida social, né? Eu não posso falar muito não, que eu estou gravando esse vídeo de fim de semana também, mas eu estou meio que de castigo esse fim de semana, mas vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse computador aqui, o ADM3A, ele foi lançado em 76. Olha só, custava $995 naquela época, com uma tela de 12 linhas por 80 caracteres. E essa tela tinha só 12 polegadas. Nas cores âmbar, verde ou branco. Era um terminal burrinho, com um teclado de 59 teclas. O Bill Joy, ele modelou o VI em cima desse terminal, com uma curiosidade que a gente já vai ver agora. Olhem só qual que é o padrão de setas de movimentação desse terminal. Para a esquerda com H, para baixo com J, para cima com K, para a direita com L. Eu acho que isso explica bastante coisa de como nós conseguimos nos movimentar ali com o VI, o Vim e o NeoVim e com os comandos complementares dele, né? E após toda essa epopeia de editores de texto com o Edge, o VI, o Vim e vários outros durante todos esses anos, em 2014, orgulhosamente criado por um brasileiro, o Thiago Padilha, foi criado o NeoVim como uma evolução do Vim. Ele foi criado com o intuito de ser compatível com o Vim, manter vários dos recursos, dos comandos da mesma filosofia do Vim, mas não tendo ali o objetivo de ter suporte ao VimScript, que é uma linguagem um pouco mais complicadinha do que a Lua, que é utilizada para fazer várias das coisas do NeoVim, mas manter ali a sua simplicidade e o seu mesmo estilo de operação. E os editores Vim, seja o Vim ou o NeoVim, são considerados aí ferramentas afiadas. Teve um episódio legal do Ruby Rogues, onde foi dito que o Vim é uma motosserra, e a última coisa que você quer em uma motosserra são os controles, que não são os controles que você está acostumado, porque você pode cortar sua mão fora, então vamos tomar cuidado. Ele realmente é uma ferramenta afiada que deixa a gente fazer bastante coisa de uma forma prática e de uma forma boa, né? Mas tome cuidado, porque podemos fazer algumas artes aí se saímos digitando alguns comandos a esmo, né? Nesse mesmo episódio é argumentado que alguns editores são consistentes com as expectativas, por exemplo, do sistema operacional, como o TextMate no OS X, né? Então ele faz uma comparação com uma forma geométrica, né? Então ele diz que o TextMate no OS X é um perfeito círculo, né? Então, legal.
É aquela coisa redondinha, todo integrado, né? Então é arriscado dizer que o Vim é um triângulo, né? Tem três bases de sustentação ali e é uma ferramenta bem afiada. Enquanto o nosso amigo Emacs é esse negócio aí. Vamos lá, agora eu vou instalar o NeoVim aqui no Linux. Eu estou numa VM com o Ubuntu. O Ubuntu já tem a versão oficial dos pacotes do NeoVim, mas eu vou preferir instalar uma versão de um PPA, de um repositório privado, inclusive da versão unstable, da instável, diferente da stable, onde nós vamos ter ali mais versões mais atuais para poder utilizar o editor. Para fazer isso, eu vou colocar esse repositório aqui, ó, do unstable. Vamos pedir para ser adicionado. Vamos só dar uma conferida. Eu não tenho nenhum VI, não tenho o Vim, não tenho o NeoVim, beleza? Agora nós vamos pedir para dar um update aqui no nosso repositório, para pegar o nosso repositório. E vou pedir para fazer instalar o NeoVim. Vamos lá. Já dá para ver a versão que ele está instalando aqui, ó, a 0.11, uma já mais recente. Vamos dar uma olhada, eu vou chamar VI aqui agora. Também não tem, o Vim não tem, o NVim. Aham! Na verdade ele instalou a 0.12 para nós. Legal. Estamos agora bem uma versão bem atual aqui. Tá? Junto com o Vim, nós vamos precisar aqui para alguns outros plugins, alguns outros pacotes. Vamos instalar eles agora. Não consegui o PDF to text. Tudo bem, vamos remover ele daqui. Vamos instalar o resto. Depois a gente volta nesse pacote. Beleza, tudo instalado. Tenho aqui o nosso NeoVim configurado. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir o Bash aliases, na verdade, como eu não tenho o NVim, né? Vamos lá. Eu vou criar um alias aqui. Na hora que eu chamar Vim, ele vai chamar o NVim. Continua sem fazer nada, porque eu não dei um source no meu Bash aliases. Ops, source. Pronto. Se eu fizer NVim agora, estou lá dentro. Beleza. Só para consertar aquele do PDF de text, hoje ele é instalado com esse pacote aqui, tá? Popular Utils. Vamos ver se ele está aqui agora. PDF text. Já temos o PDF de text. Legal. Antes de começar a mexer no editor, vamos dar uma lembrada do que foi comentado antes ali, ainda mais com a demonstração do Edge e comentando sobre o VI. O Vim tem alguns modos e o NeoVim também vai manter esses modos. O normal, que é onde nós utilizamos para deletar, copiar, formatar, etc. Tá? O modo de inserção para digitação de texto, o modo visual para seleção de linhas e blocos e o modo de comando para a gente digitar textos para o editor. Então, no modo normal, eu posso executar algumas sequências de teclas que vão fazer determinadas ações. Em modo de inserção, eu estou na digitação de texto, que é o comportamento mais padrão que nós temos no editor de texto. O modo visual vai permitir selecionar linhas, blocos de código, vários tipos de seleções ali.
E no modo de comando eu vou ativar o modo de comando para enviar, digitar comandos ali para o editor. Quando o editor é aberto, ele entra automaticamente em modo normal. Daí que vem um monte de xingamento de quem entra no editor e não sabe mais como sair. A gente fica batucando ali, eu arrisco a dizer que a gente fica batendo no teclado até uma hora que nós apertamos a tecla I, que é para entrar em modo de inserção, e ele começa a se comportar como um editor de texto normal, aspas. Essa pessoa aí é o tipo que entrou no editor e não consegue sair dele, mesmo que está escrito ali na tela. Vamos ser justos, está escrito para sair do editor você tem que digitar o dois pontos que, tá? Mas se a gente entra no editor e não consegue sair, aquela velha piadinha, não consigo sair do Vim. É só digitar escape. Por que o escape? Nós vamos entrar ali no modo normal e depois o dois pontos nós vamos entrar em modo de comando e o quit all, QA com um ponto de exclamação, com um bang no final, que vai falar, olha, eu quero fechar tudo independente de como que o estado dos arquivos estão. Isso aqui é a saída kamikaze do negócio. Se você tiver alterações sem fazer, o editor vai fechar descartando tudo que tem feito ali, tá? Outra dica bem importante. Temos bastante diferença entre os comandos que são executados com letra minúscula e maiúscula. Tem até um plugin que ele gerencia ativar as letras maiúsculas quando a gente desativa a caps lock, a tecla caps lock do teclado. Eu já cheguei a fazer isso para não ter problema a hora que eu estiver editando código bem rápido e não executar algum tipo de comando que não era o comando que eu gostaria que fosse executado, tá? Então nós podemos desde desabilitar a caps no teclado, no próprio sistema operacional, e utilizar um plugin para gerenciar, ativar quando formos digitar aí texto em maiúsculo, né? Ou ficar de olho na caps lock ali, porque os comandos têm diferença sim entre maiúsculos e minúsculos, tá? Então, policiar o uso para evitar fazer algum tipo de caquinha ali. Agora vamos começar a configurar o editor. As configurações vão ficar num arquivo que ele chama init.vim. Ele vai estar no diretório .config, tá? Esse .config, tudo com ponto, num sistema Unix, é um arquivo escondido. Então eu tenho um diretório escondido. .config/nvim. Vamos criar esse init.vim lá dentro. Isso tudo no diretório do usuário, no home. Então se eu estou aqui eu vou estar no home/tac aqui no meu computador. Ali dentro também nós vamos colocar vamos criar um diretório .vim. A gente vai entupir de coisa lá. E depois vamos tirar um monte também, né? É onde vamos sempre colocar bastante plugins, bastante configurações. E vamos dar uma olhada agora em algumas configurações básicas ali do init.vim. Tem alguns outros jeitos de organizar isso, particularmente eu já até utilizei de outra forma. O bom é que é bem flexível, mas vamos dar uma olhada nesse padrão aqui agora para ver como que nós vamos fazer as coisas. Vamos lá, aqui eu já criei um arquivinho, um init.vim, tem algumas coisas aqui. Vamos dar uma olhada. Eu tenho uma sintaxe, que aqui eu coloco comentário aspas duplas, dou um nome para as configurações, creiam em mim, vocês vão gostar de ter sanidade nos seus arquivos de configuração depois. E eu coloco as três chavinhas e fecho as três chavinhas aqui, depois a gente vai ver como que isso aqui fica a hora que eu carregar o arquivo, tá? Eu não vou comentar, por exemplo, no compatible, não vou comentar agora qual que é a opção, só vou comentar ela. Começando com essa aqui, nós não precisamos ser totalmente compatíveis com o VI, estamos no editor mais moderno. Aqui eu estou habilitando o Syntax Highlight para colorir código, né, dentro do editor. Entrei no encoding, estou definindo o encoding e o Final Encode como TF8, que é um encoding moderno. Habilitando os plugins de acordo com o tipo de arquivo. A indentação de acordo com o tipo de arquivo. Aqui essa tecla é a tecla líder. Tem algumas configurações que ele vai falar, olha, aperta
a tecla líder mais alguma tecla junto. Aqui eu estou definindo que a minha tecla líder é a vírgula, você pode definir para o que você quiser. Aqui eu estou pegando e configurando algumas tabulações aqui do editor, tá? O stop, o tab stop, estou pedindo para expandir as tabulações. Aqui é o fim da guerra, aquela guerra de tabulações versus espaço. Eu estou pedindo para usar espaços. Onde tiver tabulação, ele vai expandir a tabulação para espaço. Essa aqui é uma configuração muito legal. Eu acabei apagando uma linha sem querer ali e voltei ela, tá? Aqui é uma configuração. Pô, eu tenho que gravar o arquivo de novo. Uma configuração muito legal que ela mostra o número relativo da linha. Vejam que eu estou aqui no número 42. A linha que tem a Map Leader, batendo o olho ali, eu estou vendo que ela está 12 linhas para cima. Isso vai permitir a gente chegar rapidamente nela, como a gente vai ver daqui a pouco. Assim como, por exemplo, a Smart Indent está 6 linhas ali para baixo. Habilitando essa Number Relative Number, ele mostra o número da linha corrente que nós estamos e os números relativos para cima. Isso quebra um galhão. Essa do Visual Bell, quem nunca tentou alguma vez chegar no final, no começo da linha e tentando ir mais para algum para a esquerda ou para a direita, sendo que não conseguia e recebeu um monte de bips, né, irritantes que, lógico, estava falando para a gente que não conseguia fazer aquilo, não ia conseguir ir antes do final da linha ou do final do arquivo e após o final do arquivo ou final da linha. Além de desabilitar o bip, nós desabilitamos aqui também o bip visual, que ele ficava piscando, tá? Estou inventando linhas novas, sempre quando eu for inserindo linhas novas, elas vão ser indentadas. O método default de dobras, a gente vai ver as dobras daqui a pouco, ele é baseado na indentação. Estou ignorando maiúsculas e minúsculas. Se eu procurar, por exemplo, Eustáquio com maiúscula ou com minúscula, ele vai encontrar. Tá? Estou destacando os termos de pesquisa. O texto que foi pesquisado, ele vai ficar com uma cor diferente dentro do nosso arquivo. Tá? Eu posso mostrar o termo de pesquisa enquanto ele é digitado. Eu vou pedindo para buscar, ele já vai sendo destacado. Estou usando sempre as linhas de status. O tamanho de texto aqui da tela são 80 caracteres. Passou de 80 caracteres, ele vai quebrar a linha. Isso aqui é útil, veja, pessoal, hoje nós temos, eu estou num monitor grande aqui agora. Nós temos aí monitores bem grandes, você pode alterar isso aqui se houver o prazer. Tem algumas convenções, por exemplo, commits do Git. Havia uma convenção um tempo atrás que especificava que tinha que ser em 80 caracteres. Eu não sei como que está isso hoje. Mas aqui eu estou destacando a linha que o cursor está. Vocês podem ver que eu estou o fundo está preto, eu estou numa linha cinza escura, ele está destacando por causa disso. Mostrando os parênteses que casam. Se eu pegar aqui, eu vou descer aqui embaixo, vocês olharem lá em cima, 36 linhas para cima, ele vai estar mostrando onde os parênteses estão casando, tá? E posiciona as janelas divididas sempre abaixo do atual. Sempre que eu pedir um split, ele vai ser dividido a tela abaixo da minha atual. Eu vou fechar, ó, vou entrar em modo de comando. Eu dou um escape, 2 pontos, ele está esperando um comando agora aqui no cantinho inferior esquerdo. Vou dar um quit para sair. Eu vou carregar de novo, olha só. Olha como é que fica bonitinho o esquema das dobras. Fica bem organizado, tá? Se eu quiser abrir uma dobra dessa, eu posso dar aqui, entre outras teclas, uma teclinha para a direita que ele vai abrir ela para mim. Primeira coisa que a gente tem que acostumar aqui no editor é como navegar dentro dele sem precisar usar as setinhas do teclado. Lembra lá do terminalzinho burro que a gente navegava com as teclas ali do meio do teclado? Essa é uma coisa importante, não por algum preciosismo, alguma coisa do tipo de hacking, mas vai ajudar a gente bastante em algumas outras operações que nós vamos ver por aí depois. Então, eu recomendo, por exemplo, você aprender algumas teclinhas. Deixa eu colocar aqui no meio, aqui, ó, por exemplo. Nossa amiga H, que vai
para a esquerda, a J que vai para baixo, a K que vai para cima e a L que vai para a direita, tá? Então, por exemplo, eu vou descer aqui, estou descendo com J. Por que eu falo que isso ajuda pra caramba, gente? Imagina que eu quero ir lá para Syntax Zone. Tá vendo que batendo o olho ali no Syntax Zone, ele está 12 linhas para cima, porque eu habilitei o número relativo, né? Qual que é a tecla para eu subir? É a K. Eu vou descer de novo. Ó, agora ele ficou 11 linhas. Eu vou descer com a J de novo. Se eu quiser ir direto para lá, ele não está 12 linhas para cima, mas eu vou apertar aqui, ó, 12K. Então eu fui 12 linhas para cima. Se eu quiser ir lá na Map Leader, que está ali embaixo, ó, na 21 linhas para baixo, qual que é a tecla para descer? Nós vamos utilizar o J. Se ela está 21 para baixo, eu vou colocar 21J, estou lá dentro já. Tá? Assim eu consigo também, se eu quiser 5 caracteres para a esquerda, 5H. Se eu quiser ir 7 caracteres para a direita, 7L e por aí vai. Essas teclas, a hora que nós acostumamos com elas, elas quebram um galhão para a gente. Tá? Tem um mapinha, tem um pôster visual para a gente colocar em algum lugar para ir acostumando com alguns movimentos do Vim, tá? Mas no final das contas, isso vira tudo memória muscular. Tem horas aí que eu não sei o que eu estou fazendo direito, que eu estou teclando e não, você me perguntar como que eu fiz aquilo, eu tenho que olhar o que eu estou fazendo, porque ele acaba virando uma memória muscular e acaba virando reflexo, tá? Agora mostrando rapidamente aqui algumas opções que nós utilizamos de maneira bem constante. Lembra do nosso teste do editor Edge, né? Foi meio complicado lidar com o arquivo. Basicamente o que a gente tem para copiar e colar linhas de um arquivo, vamos abrir o arquivo exemplo aqui. Aqui no Vim nós temos comandos com Y para copiar, de yank, né? E P para colar, de paste. Então, vamos supor que eu quero copiar essa linha que eu estou aqui. Essa linha número 1, novo conteúdo inserido antes. Eu posso apertar YY, ela está copiada. Se eu apertar P, olha, ela colou. Se eu apertar 5P, ela colou 5 vezes. Tá? Então, sempre Y vai copiar e P vai colar. Se eu apertar V e andar com as setinhas, eu faço uma seleção visual. Viu que o V é de seleção visual. Tem que entrar no modo, ali no modo normal, dou um escape, aperto o V e estou selecionando aqui. Eu posso selecionar do jeito que eu quiser. Tem vários outros tipos de seleções. Mas se eu apertar Y agora, diferente de Y, é Y para copiar a linha. Tá? Se eu apertar Y e vier para algum lugar aqui e apertar P, tá? Ele colou, tá vendo? Então eu tenho ali o Y para copiar e o P para colar. Tá? Eu posso até fazer aqui 5P, ele vai colar 5 vezes para mim. Tá? Por isso que eu falei o esquema de acostumar com as teclas e os comandos que usam algumas das teclas aqui, porque nós conseguimos repetição dos comandos. Tanto que eu tenho aqui o comando dd, ó, estou deletando a linha, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, deletar 5 linhas para baixo, eu aperto 5dd. Pronto. Tá? Eu fiz alguma burrada. Dá um escape ali, entra no modo normal, vai dando undo. Ó, fui dando undo até voltar onde que eu estava. Beleza? Vou dar um quit, sair do arquivo. Ok. Antes de começar a mostrar alguns plugins, eu gostaria de mostrar alguns comandos do Vim, que são bem poderosos, mesmo sem utilizar nenhum plugin. Aqui eu fiz um arquivo chamado números.txt, vamos dar uma olhadinha nele. Vamos editar esse cara. Vamos supor que eu quero eliminar todas as linhas que estão em branco nesse arquivo. Tá? Para isso,
nós vamos precisar utilizar um recurso muito poderoso, seja aqui no Unix, seja em programação, que são as expressões regulares. Eu recomendo fortemente o aprendizado de expressões regulares como uma forma de melhorar qualquer tipo de interação sua com o computador, quando a gente está falando de sistema operacional, gerenciamento de sistema operacional ou desenvolvimento de software. Sabendo já as expressões regulares, eu posso utilizar alguns comandos como esses aqui, ó. Vamos dar uma olhada como executar esses caras. Eu já tenho aqui a minha colinha. Eu vou digitar aqui o comando G e vou executar esse comando aqui embaixo. Olha só, ele já está até me falando o que ele vai fazer. Esse comando aqui, ele vai, de modo global, encontrar o começo de linha e um fim de linha sem nada dentro, ou seja, a linha está vazia, e vai executar o comando D. O que ele vai fazer? Todas as linhas que casarem, que derem match com essa expressão regular, ele vai apagar. 1, 2, 3 e tuf, apagou. Ou seja, consegui remover aqui as minhas linhas em branco, tá? Vamos supor que agora eu quero apagar todas as linhas que terminam com S. No caso, ao ser o 2 e o 3. Eu posso usar esse comando aqui, ó. Começo da linha, qualquer caractere, S, final da linha. Ok, consegui. Vamos dar um undo aqui. Undo é um U. Dei um undo, beleza? Ele ainda está marcado, lembra o highlight search que eu utilizei nas configurações? Ele está marcado a minha última busca. Eu posso desabilitar isso ou eu posso até fazer uma nova busca aqui embaixo. A gente costuma fazer muito disso. Busca alguma coisa que não existe. Vamos supor que eu gostaria agora de executar aqueles dois comandos ao mesmo tempo. Eu quero tirar as linhas que estão em branco, tá? E as linhas que terminam com S. Eu já tenho minha colinha aqui. São essas aqui, ó. As linhas que tem o começo da linha, final da linha. Isso aqui está escapado com uma barra, é um OR. Ou todas as que terminam com S. Vamos rodar o comando? Muito bem. Uma coisa que compensa comentar é que toda vez que nós fazemos algum tipo de operação de apagar texto no Vim ou no NeoVim, em qualquer um deles, até no VI, o conteúdo que foi apagado ele é transferido para um registrador que ele possa ser recuperado mais tarde, tá? O problema é que se nós tivermos, por exemplo, tirando todas as linhas em branco de um arquivo gigante, talvez nós vamos judiar um pouquinho aí do processamento do computador, porque tudo que for sendo tirado dele ali vai ir para os registradores. Para isso, o Vim dá um jeito para a gente. Nós podemos utilizar no final do arquivo de deleção ali um underline, né, que vai desviar tudo que iria para os registradores para o chamado registrador do buraco negro. Ele vai para alguma coisa como se fosse um dev null da vida em Unix, vai ser jogado fora, tá? Ou seja, vai ser totalmente descartado e não podem ser recuperados depois. E o legal também é que eles não sobrescrevem o conteúdo que pode ter, a gente pode ter copiado antes, ou seja, ele faz ali uma limpeza que não pode ser desfeita, mas mais eficiente, tá? Então nós podemos aí utilizar esse tipo de coisa. Geralmente não precisa, mas se precisar é bom já saber. Alguns outros exemplos aí, não vou executar aqui direto no editor, mas vocês podem executar. Nesse caso aí, o que eu estou fazendo? Ao invés de eu apagar as linhas que estão em branco, eu estou trocando elas com o S. Nós não estamos utilizando ali mais o D para apagar, mas eu estou utilizando o S para trocar elas para uma série de tracinhos, tá? Ou até eu estou conseguindo reordenar essas linhas
tá? No caso, eu estou colocando as linhas que terminam com S para o final da seleção. Ou seja, o comando G é um comando muito poderoso que deixa a gente fazer bastante coisa sem precisar de nenhum plugin, e se conseguimos dominar ele com expressões regulares, putz, muito bom, perfeito. E comentando sobre expressões regulares, nós temos um modo bem interessante no Vim, o Magic Mode. Se nós utilizarmos /V antes de qualquer expressão regular, não precisamos escapar os caracteres dela. Por exemplo, nessa expressão que nós estamos vendo aqui, que ele vai trocar o primeiro nome pelo segundo. Sem o Magic Mode, eu tenho que escapar toda a parte ali da expressão regular com várias barrinhas para lá e para cá. Se eu utilizar o Magic Mode no começo da expressão regular, eu não preciso fazer todos aqueles escapes lá e a expressão vai ficar, vamos falar assim, normal. Falando em registradores, tem um macete bem legal. Nós podemos copiar vários pedaços de código. Eu abri aqui um HTMLzinho básico para diferentes registradores. Um registrador no Vim, no VI é chamado de A, B, C, D, etc. Podemos colocar todas as letras ali e até alguns números, tá? Pensa assim, nós temos aí uma infinita área de copy-paste. Vamos supor, para dar um exemplo aqui, eu estou sempre fazendo algumas tabelas. Eu sempre tenho aqui o t-head e um t-body, eu sempre tenho que fazer isso. Depois nós vamos ver como nós podemos fazer isso com alguns plugins que automatizam bastante esse tipo de coisa. Mas vamos imaginar que eu quero copiar, eu vou selecionar aqui, eu vou usar Shift V, viu que ele ativou a linha, e vou descer aqui 4 linhas para baixo, com 4J, ele selecionou essas linhas para mim. Vamos supor que eu quero copiar isso para uma área de transferência identificável. Eu vou utilizar um registrador. Que registrador? É bom ser um registrador que tenha aí uma facilidade de você lembrar o que é. Vamos supor que aqui eu vou utilizar o registrador H para copiar o head. A hora que eu estiver aqui com tudo selecionado, eu vou dar um aspas duplas HY. Aspas duplas HY. Aspas duplas, ele vai falar com o H que eu quero copiar com o Y aquilo que estava dentro ali da minha seleção para um registrador H. E vamos supor que eu vou selecionar aqui Shift V também, vou descer aqui no T-body, eu vou colocar aspas duplas, vou colocar BY. Copiei aquela seleção que estava ali para o registrador B. Agora eu vou chegar aqui embaixo, vou falar o table, dá um paste para mim no registrador H. Eu vou colocar aspas duplas, H, paste. Vou descer aqui, aspas duplas, B, paste. Ou seja, eu tenho um registrador com esse conteúdo e tenho um registrador com esse conteúdo aqui. Vamos colocar uma linha a mais aqui e vamos fazer um testezinho aqui. Eu vou pedir para 5 vezes ele dar um paste no registrador H. 5, aspas duplas, HP. Olha só, eu tenho aqui já. Ok? Parece que o vídeo ficou um pouquinho maior do que eu estava imaginando que ele ia ficar. Inclusive, no meu script, eu não estou nem na metade. Então, nós vamos precisar de mais vídeos para continuar mostrando o Vim e o NeoVim, porque nós não entramos nem na parte de plugins ainda. E tem várias outras opções de flow para mostrar. Então, eu vou encerrar esse vídeo agora para ele não ficar muito grande. E vou fazer outros depois. Espero que vocês tenham gostado e espero que continue vendo os vídeos dessa série. Beleza? Abraço para todos. Até mais.